Estou falando sobre sacerdócio. Amém? Não é algo tão comum? Vamos lá, pode passar, por favor. Então, Pedro diz o seguinte, ó. Vós sois, porém, sacerdócio, nação, povo de propriedade, a fim de quê? Para a sua maravilhosa luz. Com Jesus mudam todas as coisas. Um sacerdote, quem ele é? Geralmente ele é um mediador. Quando a gente pensa na palavra sacerdócio, depois eu vou explicar ela também na origem dela, Cohen, né? Mas toda a religião tem um sacerdote. É ou não é verdade? E é geralmente alguém que está acima dos outros, ou alguém que vai intermediar ou representar alguém de Deus nessa terra. O chamado que nós temos para nós é que nós somos uma nação de sacerdotes. Que nós somos uma nação de sacerdotes. O pastor é o pastor da igreja pela sua função, mas todos nós temos o mesmo Espírito Santo, todos nós temos o mesmo Senhor e Salvador, todos nós temos o mesmo acesso diante de Deus. Eu não tenho nem mais nem menos que você. Amém, amados? Claro, a consagração depende de cada um, né? A sensibilidade depende de cada um, os dons é Deus que distribui conforme Ele entende que tem que ser feitos. Mas vamos lá, vamos explicar sacerdócio rápido então, vai, próximo. Então, o que é um sacerdote? Eu gosto dessa definição, alguém que representa uma entidade espiritual. Então, em todas as religiões nós vamos ter algum tipo de sacerdote. No judaísmo, um rabino, um cohen, que é a própria palavra sacerdote, ou um sacerdote. No cristianismo, um padre, um bispo, um presbítero, um papa, um arcebispo. No protestantismo, um pastor, um reverendo, um ministro, um apóstolo, um profeta, um evangelista, e assim, lista fora. Amém, amados? Todas as religiões vão ter alguém que vai representar uma entidade espiritual, que é o cabeça, que é o líder, que é aquela pessoa. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Vamos lá, vamos para o primeiro sacerdote que aparece na Bíblia. Amém, amados? Numa regra de interpretação bíblica, a primeira menção fala muitas coisas a respeito do que a gente quer ver daquela palavra, daquele entendimento. O primeiro sacerdote que aparece na Bíblia, está lá em Gênesis 14, 18, Abrão vence uma batalha, ele está voltando, o rei de Sodoma também vem na direção dele, mas ele encontra com Melquisedeque, e está aí o texto, vai. Melquisedeque. E era sacerdote do Deus? Então eu expliquei nos outros cultos, compartilhei um pouquinho para vocês, né? Falando, depois eu vou falar do nome Melquisedeque, o que significa, mas em suma o contexto de sacerdócio aparece já na primeira vez na Bíblia, com Deus querendo que o sacerdote também fosse rei. Posso ouvir um amém? Foi assim também a proposta que foi feita para Moisés, duas vezes. A primeira é, Moisés, vamos. Deus irou-se, porque ele falou que não queria ir. Ele falou, então tá bom, vamos chamar o Arão. Mais um mediador. Não era o que Deus queria. Depois ele chama todo mundo para subir no monte. Não ter mais mediador. Amém, amados? Vem todos os sacerdotes, um de cada família, os primogênitos de cada família, vamos estabelecer o sacerdócio. Então, não querem ir o povo. Depois do texto que eu preguei na quinta-feira, falando do erro do sacerdote, está lá Moisés. O povo volta a idolatrar, volta ao sistema religioso, e ele fala, Moisés, vamos matar todo mundo e vamos começar só nós? Hã? Aí Moisés fala, não faça isso. Ou seja, Deus quer uma nação de reis e sacerdotes. Como Pedro fala, isso foi concretizado em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Né? Então Melquisedeque é um rei sacerdote. Aí eu coloquei algumas coisas. Reinado demanda domínio. Ele é um rei de retidão, né? De justiça, de paz. Né? O nosso reinado é em paz com as pessoas. No que depender de vós, tende a paz para com todos. Ele trouxe pão e vinho, né? O sacerdote sempre carrega algo. Tem que ter algo que o sacerdote carrega. Você perceba, tem que ter uma unção, tem que ter uma graça, tem que ter algo de Deus. E o que ele traz? Pão e vinho, que simboliza o quê? Simboliza alimento, simboliza depois o próprio corpo de Cristo, que ele fala, eu sou pão vivo que desceu dos céus, né? Esse pão é o meu corpo, que a gente vai ceiar hoje, esse simbolismo. E também vinho, mesmo simbolismo do suco que a gente tem aqui, que é alegria. Amém, amados? E obviamente aqui o sangue de Jesus que a gente vai celebrar. Ok, ele vem com esses mesmos elementos, os mesmos que Jesus usa na ceia, particularmente, né? E depois ele fala assim, e ele representa o único e verdadeiro Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. Essa é a nossa função, então nós temos funções sacerdotais. Posso ouvir um amém? Eu comecei a explicar na quinta, eu acho que deve ter o culto. Já subiu o culto, Vitor? Faz um joia, por favor. Não? Então tá, então tem que subir o culto lá. E eu expliquei um pouco do primeiro sacerdote da lei mosaica, que é Arão. E falei do erro de Arão, não do Arão daqui, né?
o erro de Arão. E daí falei das coisas como ele conduziu, ele não teve paciência com Deus. E hoje eu quero estruturar um pouquinho isso. Vocês estão comigo aqui, amados? Por quê, pastor? Existia um sacerdote do Deus Altíssimo e uma linhagem sacerdotal, que era de Melquisedeque, que se chama de uma linhagem de retidão, de um rei de retidão. Depois da lei mosaica, diversas coisas acontecem, Arão é colocado, e hoje eu quero apresentar para vocês o quê? Eu sei que talvez seja um pouco assim hoje, mais estilo aula dentro de algumas coisas, eu vou tentar ser o mais didático possível, mas é importante que a gente tenha essa consciência. Amém, amados? Qual, pastor? Eu posso ser um sacerdote sem ser de linhagem sacerdotal. Se Pedro fala que todos nós somos raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a gente sabe que Deus escolheu um povo, Israel. Eu já tive em Israel, amados, né? Amo Israel, orai por Israel, amém? E pela paz por Israel. Mas é importante que nós possamos entender que existia uma imagem no Antigo Testamento, uma sombra, que depois se cumpre, graças a Deus, em plenitude em Cristo Jesus. Amém? Melquisedeque tem 2 passagens no Antigo Testamento falando dele. Essa primeira, extremamente importante, dizendo que ele era sacerdote do Deus Altíssimo já antes de Abraão. Depois, obviamente, você vai ver por preceitos na carta aos Hebreus como ele explica isso. E um salmo messiânico também que fala de Melquisedeque. Amém, amados? Dizendo que ele que o Senhor é o meu Senhor, a respeito do Messias, falando que ele era dessa mesma ordem sacerdotal, na qual a gente pode ousadamente dizer, também fazemos parte, porque o meu sumo sacerdote é Jesus Cristo, que está nos céus, entrou no Santo dos Santos, é o meu intercessor diante do Pai. Amém, amados? Ele é o meu mediador, para que todos nós, através do mesmo Espírito que está nele, possamos representar Deus nessa terra. Ok? Então hoje eu vou fazer como se fosse apresentar uma tabela dizendo, esse aqui é algumas coisas do sacerdócio levítico e nós vamos ver algumas coisas do sacerdócio de Melquisedeque. Amém, amados? Então vamos lá, próximo. Excelente. O sacerdócio levítico, como é que ele foi constituído? Você vai pegar Levítico capítulo 8, dá para você ir lá desde o começo, que Deus fala, pega lá Arão, pega os seus filhos, separa eles, coloca atrás diante da tenda da congregação, grande cena, depois ele explica. Então, quem instituiu o sacerdócio levítico? Moisés, vamos ler o texto lá, depois. E ungiu para consagrar. Também Moisés fez chegar e vestiu-lhes como o Senhor lhe ordenar. Então, o sacerdócio levítico, ele foi constituído por Moisés. Amém, amados? Antes não tinha outras funções, embora a gente vai encontrar alguns indícios de função sacerdotal dentro dos patriarcas, mas ele estabelece uma tribo, esse dia me perguntaram, meu Deus, por que a tribo de Benjamim, né, pastor, ficou com Moisés, Benjamim, a tribo de Levi ficou com Moisés, e depois foram matar todo o povo naquela confusão, porque era a tribo dele, irmãos. Quando Moisés falou, quem vai ficar do meu lado? Eles tinham uma comunidade de irmandade. É óbvio que os levitas iam ficar do lado dele, né? A tribo de Levi. E assim foi. Então, uma tribo foi instituída e uma linhagem sanguínea foi estabelecida para o sacerdócio. Vocês estão comigo? Sim ou não? Quem instituiu? Moisés. A mando de quem? De Deus. Mas quem consagrou foi o próprio Moisés. Vocês estão comigo? Sim ou não? Ok, vamos lá para o outro. Carta aos Hebreus, capítulo 7, 16, 17 diz... Está falando do sacerdócio de Melquisedeque, tá? E é uma conversa de quem está escrevendo a carta aos Hebreus para o povo hebreu, explicando quem é Jesus Cristo para eles. Vai, constituído não, mas indissolúvel, porquanto tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está citando um salmo, o único salmo do Antigo Testamento. Por que você está dizendo isso, pastor? Olha aqui, deixa eu trazer isso aqui para nós. Vocês estão aqui comigo, amados? Enquanto o sacerdócio, a constituição do sacerdócio levítico acontece, né, ou de Arão, né, da tribo de Levi, acontece por Moisés, o sacerdócio de Melquisedeque foi instituído por Deus. Amém? Foi constituído por Deus. E ele cita um salmo dizendo a respeito de Jesus e desse sacerdócio. Por que isso é importante, pastor? Para que nós entendamos que nós não estamos debaixo da lei, ou do jugo da lei. Amém, amados? Nós não desobedecemos a lei porque nós andamos conforme o padrão de Deus. Mas o sacerdócio foi com um sacerdote, a gente não pode falar que é maior que outro.
Seria inconsistente isso, até porque Melquisedeque é o primeiro sacerdote que aparece na própria Bíblia judaica. Amém? Amém, igreja? Conseguiu me fazer entender, sim ou não? O que eu quero tirar um pouquinho, para todos nós, é que quando a gente pensa num sistema religioso, você vai querer se enquadrar dentro do judaísmo. E a religião, ela faz, a protestante ainda, que não frisa naquilo que está concreto, muitas vezes tem uso e costume, tem até fala que é estranha. Por exemplo, coisas normais da religião. Fala que quem está servindo aqui no altar são quem? Quem está tocando, cantando? Quem é? O que falam? Falam que é quem? Levita. Por quê? Porque os levitas, a tribo de Levi era a única que podia servir no tabernáculo. Só que o tabernáculo que vai ser restaurado de adoração não é o de Levi. Não é o de Moisés, que é da tribo de Levi. É qual? O tabernáculo de quem? De Davi, Judá, governo. Amém? Amém? Então a gente fala no nosso linguajar, querendo ter certas coisas que não condizem com o Novo Testamento. Depois do Novo Testamento não tem mais esse problema de tribo, de cor. Posso ouvir amém? Vocês são raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade. Exclusiva de... Quanto mais mediador eu coloco, menos eu estou te dando acesso a Deus. Deus é pai. Quem é pai ou mãe aqui? Salvo se você for infantilizado, tiver trauma, rejeição, é que você vai inventar aquelas coisas. Fala para o meu filho que eu mandei falar isso. Pai não tem isso, pai fala direto. Amém. Não fica de biquinho, de coisa, já falei. Pai não discute com criança. Pai tem que ser pai, tem que ensinar, tem que ser a força da casa. Conforme diz a palavra. Vai, segunda, consegui me fazer entender, sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque no padrão que a gente estabelece, esses dias eu estava conversando com o Natanael, que veio aqui, quem lembra Natanael, né? Eu falei, Natanael, todo mundo tem registro de todas as coisas das tribos dele, pastor? A única que Israel ainda tem bem documentado é a tribo de Levi. Porque eles falam, se tiver um outro tempo, se as coisas acontecerem, a gente vai voltar com todo sacrifício, com todas as coisas que já não deveria existir mais. Amém? Vai, próximo. Constituição, então ok. Linhagem sacerdotal, a levítica é sanguínea, fez também chegar a ti Arão. Para Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar e os filhos de Arão. Então, o que eu estou querendo dizer? Enquanto eles tinham uma preocupação com uma linhagem de sangue para o sacerdócio, então Israel tinha 12 tribos. Amém, amados? A tribo de José é dividida em duas. Tem Efraim e Manassés. Muita gente. Por que isso é importante saber, pastor? Eu nunca poderia ser um sacerdote se eu nasci em Dan, Ruben, Naftali. Nunca. Quem podia ser um sacerdote? Tribo de Levi. Aquela linhagem de Arão para oficiar diante de Deus, para servir a Deus. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E todos os outros não tinham nada a ver com isso. Esse é o sacerdócio levítico. É assim que foi instituído. Vamos lá, vamos ler do outro lado então. Hebreus 7,14 diz. Nunca atribuiu sacerdote. Você não pude colocar todo o texto, que é muita coisa ali, mas o que ele está dizendo, e eu quero colocar para vocês. O nosso sacerdócio não vem de uma linhagem sanguínea. Ele vem como? De uma linhagem sacerdotal espiritual. Posso ouvir um amém, amados? Espiritual, ou seja, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Ele é o sumo sacerdote dessa ordem sacerdotal. Está na sequência de Hebreus aqui. Até esses dias alguém mandou uma mensagem no Instagram, não sei quem foi, pastor, agora eu estou lendo Hebreus, estou entendendo o que o senhor está pregando. Falei, exatamente. Esse é o intuito, que quando você lê a palavra, você entenda. Amém, amados? E Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É evidente que o nosso Senhor procedeu, e de qual tribo que era Jesus? Judá, está escrito ali, não tem problema. A pergunta é difícil, pastor. Qual tribo que era Jesus? Judá. Ele era a raiz do próprio Davi. Mas fica aqui comigo. Não vai dar nessa série para eu falar isso, né? Mas Davi era um rei que exercia diversas funções sacerdotais que outros nunca exerceram. Amém, amados? Mas gera uma imagem também das coisas de qual o próprio Jesus descendeu. Então, por que você está falando isso, pastor? Chacoalha quem está do seu lado aí. Fala assim, deixa eu te contar, irmão. Você tem que representar a Deus. Fala assim, você é um sacerdote. Aponta aqui, pastor, fala, não é só aquele cara ali, não.
O sistema religioso quer sempre assim, quer sempre um mediador, quer sempre alguém. O que eu quero frisar, principalmente nessa série, é te falar: nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Não, querido, não tem problema, o pastor ora por você, mas deixa eu te contar, ao invés de ore por mim, fala, eu vou orar. 3 amém. Eu gosto mais de delegar, pastor, todo mundo gosta. Não sabeis vós que sou raça, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu vou assumir a minha responsabilidade como alguém que representa quem? Onde eu vou representar com a minha graça que Deus me deu, a multiforme graça de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu não sou só uma pessoa bonita, querido. Fala, eu também sou um sacerdote. Amém, amados? Represento a Deus. Ok. Consegui me fazer entender, sim ou não? Então, enquanto o sacerdócio levítico depende do se achegar a Deus, do representar a Deus através ou de ministrar ao Senhor, amém, amados? Ou de limpar os pecados dos outros, de fazer todas essas coisas por uma linhagem sanguínea, o outro sacerdócio funciona por uma linhagem espiritual. Eu aceito Jesus, o Espírito Santo que habita nele, vem habitar em mim, e a partir disso, eu posso representá-lo. Você conseguiu entender, Isacão, meu filho? Sim? O pai está explicando bem? Tá, ótimo. Tá legal? Ótimo. Meu filho veio na vigília de homens. Eu não vou perguntar quem veio, para não passar vergonha que um menino de 9 anos veio. E um homem não veio, mas tudo bem, tem gente orando por você, não tem problema. Aí ele falou assim, pai, fiquei pensando uma coisa. Eles começaram cantando uma música assim, hoje eu não vou te pedir nada, e daqui a pouco estava todo mundo pedindo oração. Falei, você tem razão, mas, né? 11h59, meia-noite. Mas foi divertido. Você gostou de vir na vigília? Graças a Deus, também. Gostei de ver você na vigília, é uma alegria. Vigília da igreja inteira no final do mês. Para a gente ler a Bíblia juntos, posso ouvir amém, mano? Vamos ler a Bíblia juntos, aí a gente arma lá o auditório Sião, lá o Zion lá, põe um monte de barraca, todo mundo traz colchão e deixa as crianças que quiserem dormir, dormindo lá, amém? A gente deixa alguém cuidando e vamos tentar ir. Tem que ser uma vigília, não sei como nós vamos fazer, não pode fazer muito barulho. Não é que não é a nossa natureza, mas nós vamos dar um jeito, Deus vai mover em nome de Jesus. Mas vamos ler a Bíblia já no começo, acho que 9h30 a gente vai fazer a leitura da Bíblia, amém, amados? Você vai receber o seu papelzinho e vai fazer a leitura ali, e Deus vai mover em nome de Jesus. Vai, próximo, seguindo. O sacerdócio dele é eterno. Faze também chegar a ti, Arão, ok, é o mesmo? Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Enquanto um sacerdócio depende de uma linhagem levítica, e que se imagine, se ela morre, extirpada morre, o outro sacerdócio é eterno. Graças a Deus por isso. Não depende do sangue de ninguém, tem nenhuma tribo se reproduzir para nada, o sacerdócio é eterno. Como ele falou, sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. O levítico é temporal. Amém, amados? Ele depende daquela família, daquela tribo, daquela linhagem. Próximo. Estou quase acabando. Vai. Ótimo. Aí, ótimo. Aí que estava a explicação. Eu colei errado aqui. Então, o sacerdócio levítico ele é determinado por um tempo. Qual é o problema disso, irmãos? O sacerdote era o único que podia, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença de Deus. O sumo sacerdote era o único, os sacerdotes eram o único que podia ver a arca de Deus, era o único que podia agir dessa forma. Agora, quando o sacerdócio é determinado por um tempo, ele tem a limitação dele. O sacerdote de Melquisedeque, ele é eterno. Todos nós podemos ter acesso a Deus. É duro eu falar isso, porque o sistema religioso tem esse costume de querer colocar alguém para intermediar. Eu quero frisar, não existe intermediador. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Eu vou ser um tutor, um aio para os meus filhos. Ou seja, eu vou ajudar os meus filhos na condução até que eles se encontrem com Deus. Depois eles vão ter o relacionamento deles com Deus. Amém, amados? Não pode ser Deus dos meus pais. Eu já tento fazer isso, eu corto o caminho de quem é da igreja aqui. Em que sentido? Eu vou lá no Ministério Infantil quase todo dia. Abraço as crianças, interajo com as crianças. Por quê? Depois de um tempo que a igreja começou a crescer e o tempo passou, eu nunca quis ser o pastor dos pais do fulano. Porque vira mais um mediador, é ou não é verdade? Sim ou não?
Aí o meu pai, o pastor do meu pai, não, eu quero ser o pastor das crianças que são da igreja que eu pastoreio. Então, é o meu pastor. Mas eu vou apresentar para eles o meu Jesus. Né? Embora um bom percentual, coisas normais que acontecem no infantil, não sei se você sabe, né? Muitas crianças acham que eu sou Jesus. É sério. Eu entro ali diversas, oi Jesus, eu, oi gente, tudo bem? Mas a culpa é de vocês, porque vocês falam assim, não, vamos lá na igreja ver Jesus. Aí eles entram por aquela porta, quem que eles veem, vocês vendo? Com certeza o nome do meu pastor deve ser Jesus. Aí vai lá um desenho, tem um cara de barba, né? Só pode ser o Jesus. Quem é do infantil sabe que diversas vezes as crianças pequenas me chamam de Jesus, né? E aí Jesus, eu, oi gente, eu sou uma porção de Jesus. Uma parte da você é uma outra porção. Cada um com seu dom, com a sua graça, demonstra a multiforme graça de Deus. Por que é importante eu falar dessas coisas, amados? O sacerdócio que Deus quis estabelecer nessa terra não poderia ficar limitado a uma linhagem sanguínea. Não poderia ficar limitado a uma família só. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Eu não estou tirando a importância que existe de Israel e nunca, nós somos enxertados na videira. Mas eu entendo que a partir de agora, e assim, posso até explicar isso também, que é uma coisa importante. Em diversos momentos da história, você vai ver inserções de pessoas que não eram judeus dentro da linhagem do próprio Jesus. Amém? Em diversos personagens importantes bíblicos que a gente não garante que tinha sangue o próprio Josué, a gente não garante que ele era necessariamente, quando você faz estudos profundos, que ele era, ou se ele se agregou ali, que é uma boa tipificação. Josué é, Caleb que não é, Caleb que não tem. Amém, amados? Mas é os judeus e os gentios, a mesma imagem. Né? Então por que você está falando isso, pastor? O nosso sacerdócio é eterno. Transpassa todas as outras coisas. No dia que meus filhos assumirem a maturidade biológica e começarem a responder por eles mesmos diante de Deus e dos homens, né, que estão maduros biologicamente, aí muda tudo. Ele não vai ter o papai de intermediador. Não tem como. O pai vai ajudando, caminhando com ele, igual um aio, né? Quem vai conduzindo até o caminho, depois ensina a criança o caminho. E mesmo velho? Por que é importante a gente ter essa consciência? Deus quer fazer algo na terra. Deus quer fazer algo na terra. Quem crê que Deus quer salvar essa cidade? Quem crê mesmo, de verdade? Quem crê? Ok. Quem crê que Deus vai fazer algo poderoso na nossa geração? Também creio, com avamento, com coisa que está acontecendo. Então, se você crê e eu creio, você não precisa me esperar. Você não precisa que a igreja te fale para evangelizar, você não precisa que a igreja te fale para fazer discípulos, você não precisa que a igreja comece uma ação evangelística. Amém. Amém. Não, mas isso é função sua, pastor. Por quê? Porque eu sou o sacerdote? Ou todos nós somos? Estou conseguindo fazer entender? A gente vai colocando as pessoas num lugar, mas não é assim. Todos nós somos reis e sacerdotes. Todos nós somos responsáveis a manifestar uma parte da multiforme graça de... Eu tenho a minha, tento manifestar ela o máximo que eu posso. Minha esposa tem a dela, meus filhos têm as deles, vocês, cada um tem a sua. Manifeste. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O Filho já se manifestou, se fez carne e habitou entre nós, e arrebentou com o mundo, marcou o mundo até hoje. Graças a Deus, sem internet, sem Instagram, sem nada. É ou não é? O que nós vamos fazer com todos os recursos que nós temos? Pode passar, por favor. Samuel. Bom demais. Eu vou introduzir algo para a gente dar sequência depois, vocês me permitem? Então tá. Vamos lá. Leia comigo lá, Hebreus 7:11, por favor. Se, portanto, houvera sido mediante o sacerdócio, pois nele baseado o povo recebeu, que necessidade haveria ainda que se levantasse? Segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é o alinhamento do sacerdócio de Levi com o sacerdócio de Melquisedeque? Vou começar a pregar autoridade na próxima semana. Estão comigo, amados? Mas você vai ver que o sacerdócio levítico, a Bíblia fala, né? E na carta aos Hebreus, que ele dizimou para Melquisedeque. Daí eu vou explicar esse princípio, mas não quero ficar nisso. Então, a antiga aliança foi feita e foi dada da lei através do sacerdócio levítico. E nós nos alegramos por isso.
Temos a lei, temos os profetas, temos tudo que veio por eles. O próprio Jesus também era um judeu, não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá, né? E compartilhou todas as coisas da lei, e isso é uma bênção para nós. Mas, vamos lá. Hebreus 7, 12 e 13 diz, pois quando? Pera aí, vamos ler firme essa parte é importante. O quê? Pois o quê? Quando se muda o... Por quê? Então, na carta aos Hebreus, quando ele está falando sobre sacerdócio, ele está explicando algo super importante aqui. Aí eu quero trazer algumas coisas rápidas. Vocês me permitem? O sistema religioso funciona assim. Lei. O que é lei, pastor? Obedeceu, você é bom. Não obedeceu, você é? Sim ou não? Sim. Quem desobedece um desses mandamentos, desobedece todos. A Bíblia diz que a lei mata. Palavra de Deus. Mas o Espírito vivifica. Deixa eu só explicar nisso aqui. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu não poderia, na lei, ter o acesso a Deus que eu tenho hoje. Por quê, pastor? Eu precisaria que um sangue fosse derramado, um animal morresse, que algo acontecesse, para eu poder ficar limpo por um tempo e me apresentar diante de Deus. Jesus Cristo é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele passou por todos esses sacrifícios, ele fez todas essas coisas, ele andou dentro de toda a lei judaica, ele fez o sacrifício no momento das coisas, nas festas, quem lembra quando eu já preguei as festas, todas as coisas no tempo certo, no momento certo, para ser aquele que se sacrificasse, para que nós pudéssemos entrar. Mas aqui eu quero deixar algo bem claro, enquanto na lei, nos 10 mandamentos, é assim ó, olho por olho, dente por dente. Jesus vem e começa a falar as coisas diferentes. Sim ou não? Sim, ele mesmo fala sobre esse texto. Ele fala assim, ó, enquanto na lei fosse ensinado para odiar os seus inimigos. Você vê os salmos de Davi? Como é que era o salmo de Davi? Dá força para pegar minha espada, arrancar a cabeça de um, matar outro, esmagar outro. O Senhor quebra o queixo do outro, fura os olhos do não sei quem lá. Estou parafraseando, brincando, né? Mas você vê os textos e não se assusta, sim ou não? Opa, esse é o homem segundo o coração de Deus. Aí Jesus fala assim, ó, ouviste que disseste, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, vocês não vão odiar seus inimigos, vocês vão orar por eles. Ô Jesus, qual é a tua? Os caras nos perseguem, se te perseguirem, celebre, isso é um dia de alegria. Sim ou não? Espera aí. Mulher foi pega em adultério, a Bíblia diz que tem que fazer o quê? A Bíblia diz que tem que fazer o quê? Pedejar, porque ela desobedeceu, então agora ela é ruim. Ela vai pagar com a própria vida. Mudou o sacerdócio. Na lei antiga, se ninguém sacrificar por ela, realmente ela tem que pagar com a própria vida, porque sangue é a moeda de troca no reino espiritual. Mas Jesus fala, pode ficar tranquilo, essa eu ponho na minha conta. Eu te perdoo, eu não te condeno mais. Vocês estão comigo, sim ou não? Depois eu explico o sacerdócio dele, onde ele é instituído, mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Quando Jesus chega para confrontar o sistema religioso, ele muda todas as coisas, jovens. Por que eu quero explicar isso para vocês, ó? Principalmente para os mais jovens? Às vezes a gente acha que a gente só é bonzinho e faz coisa boa, não é assim? Sim ou não? O que é isso, pastor? Lei? Eu obedeço, eu sou bom. Eu não obedeço, eu sou ruim. Quem já desobedeceu aqui? Quem não levantou a mão acabou de mentir, acabou de desobedecer. Né? Errou o alvo, pecou. Por que você está dizendo isso, pastor? Ó, o Isaac está ali. Você já fez coisa errada, filho? Já? Eu já deixei de te amar por causa disso? Claro que não. Você nunca vai deixar de ser o meu filho. E que eu amo, você não tem o que fazer para você ser, porque você é. No sacerdócio de Melquisedeque é atemporal, é eterno. Eu sou filho. Eu sou filho. Errei o alvo, pequei, errei o alvo, dei uma flechada, queria acertar em algum lugar, não fui no lugar certo. Eu não deixo de ser filho. Eu não sou desqualificado, quem pode dizer amém? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então agora eu pequei, eu peço perdão, o Senhor muda a história, eu tenho colheita das coisas que eu faço. Quem planta bem, quem colhe mal, enquanto durar a terra haverá plantio e colheita. Texto que comprova do antigo para o novo, Gálatas 6,7, de Deus vocês amam, não se engane o homem, certamente que plantares,
Colherás, o outro é Gênesis 8, 22, se eu não me engano. Né? Enquanto durar a terra, haverá plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. O sacerdócio que nós vivemos é um sacerdócio onde nós somos. Somos. Ponto final. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também. Há o quê? Mudança de lei. Eu não preciso ficar debaixo de todas aquelas leis. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Não acho que ela ficou mais leve. Ela ficou mais pesada. Vou explicar. Antes eu podia querer matar o meu inimigo e furar os olhos dele. Agora o que eu tenho que fazer? Amar. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, não é moleza não, irmão. Né? Como diz o meme lá da internet, que coisa que eu fui inventar de querer ser crente. É um troço difícil para beber, não para fumar, não para... Não é? É assim mesmo, irmãos. A gente sai da minha performance para se apoiar na performance de Jesus o Cristo. Amém? O autor e consumador da nossa. Não é muito melhor? Sim ou não? Não é por uma linhagem, é pelo que ele fez, é pelo Espírito. Aí ele coloca aqui, ó. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém nunca prestou um serviço sacerdotal, fala da tribo de Judá. E para acabar, vocês estão comigo, sim ou não? Vai, próximo. João 3,34. Vai. Amo isso aqui. Se mudou o sacerdócio, mudou o quê? Se mudou o sacerdócio, mudou o quê? Se mudou o sacerdócio, mudou o quê? A lei. Né? Jesus, quando você vai avaliar no comportamento dele, ele relativamente teria desobedecido algumas leis, principalmente de costumes que eles tinham. Ele tocou em cadáver sem poder tocar, porque ele não era sacerdote, ou estaria impuro, ou outras coisas, mas a mudança do sacerdócio muda a lei. Amém? Se você for ler em Hebreus, você vai ver quando ele mudou o sacerdócio, porque a Bíblia fala bem, com muita clareza sobre essas coisas. Mas aqui eu quero ficar nesse daqui. Novo mandamento, que vos ameis, assim como eu, que também vos ameis, nisto. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão comigo? Se fosse verdade, vamos trazer para o sacerdócio levítico? Que o sacerdote é o único que fala com Deus, representa a Deus, entra no Santo dos Santos, faz todas as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso traz unidade ou separação? Isso traz unidade ou separação? Por quê? Só eu posso. Porque eu nasci. Vocês não podem. A Bíblia diz que Deus não faz. Então eu nasci numa linhagem, eu posso, eu faço. Como você viu, o sacerdócio de Eli, nem falei da queda de Eli, podia falar também do jeito como ele conduziu as coisas. Na verdade, foi por causa disso, a sua família foi arrancada, toda a sua descendência. Deus fala. Mudança de lei também tem mudança de sacerdócio. Qual é o mandamento que eu tenho agora? Se só eu fosse sacerdote, vocês não, porque eu sou da tribo de Levi, eu sou descendente de Arão, só eu posso entrar no Santo dos Santos, só eu posso ter uma experiência sobrenatural com Deus, só eu posso ouvir de Deus, só eu posso prestar sacrifício a Deus, só eu posso interceder pelos outros. Deixa eu fazer uma pergunta, isso gera colaboração ou competitividade? Novo mandamento vos dou, que ameis. Assim como eu vos. Como é que ele nos amou? Não há amor que esse. Alguém que entrega a sua vida pelos seus quem? Amigos. Eu não ando mais olho por olho. Eu não ando mais dente por dente. A lei que era externa, lembra? Se não cobiçarás, não adulterarás. Aí Jesus fala assim, se você só olhou com a pessoa com desejo, você já o quê? Adulterou, já pecou. Jesus traz a lei para dentro do nosso coração, e não externa do meu comportamento. Ele começa a tratar quem nós somos, e não aquilo que nós fazemos. Porque no momento que eu sou, eu não preciso fazer mais.
Se você não é da minha casa, você vai lá na minha casa, para abrir a geladeira, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Pedir licença. E se você é da minha casa? É ou não é verdade? Pode até deixar sem repor. Filho pede para pegar as coisas em casa, pode até pedir por segurança, mas numa hora que ele tem autonomia, ele faz com liberdade. Por que você está dizendo isso, pastor? Todos nós temos acesso a Deus. Ninguém é mais importante que ninguém. Nenhum processo que eu vou fazer, nem nada que eu não tenho como em atitudes. Obediência agrada a Deus. Quem pode dizer amém? Amar, Ele vai amar a todos. Nós temos acesso a Deus e às coisas de Deus. Você já imaginou se levantasse um povo? Às vezes falam, já me falaram isso no sistema, sem, né? Mas porque a gente tem uma igreja, graças a Deus, relevante, que ganha vidas, que, amém, amados? Uma vez já me falaram, se tivesse uns 10 pastores, estava bom. Assim, meu desejo, que tenha milhares, cada um com seu altar, cada um com seu sacerdócio. Posso ouvir um amém, amados? Mas o cerne de onde a gente vai ser encontrado é aqui, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis, assim como eu vos amei, e que também vos ameis aos outros. Nisto, se tiverem o quê? Se tiverdes, menos competição, menos comparação, menos placa, menos eu sou melhor que você, você é melhor que eu. Amor é entregar a sua vida pelo próximo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você não amar, você não entrega. Alguém tem que te tirar. Amor, arravá. Amém, amados? Cuidar, proteger. Vocês estão comigo? Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Quero fazer 2 orações. Se você está aqui pela primeira vez, quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Eu vou te conduzir numa oração. A Bíblia fala que aquele que declarar o nome do Senhor será salvo. Tem alguns textos do Antigo Testamento que falam isso. No Novo Testamento, depois Paulo fala, aquele que confessa com os seus lábios, crendo no seu coração que Jesus é Senhor, será salvo. Pastor, mas eu não tenho que fazer nada. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de Deus. Quero te convidar a estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, vamos fazer isso juntos? Se você puder colocar a mão no seu coração, eu falo isso mais para você ficar consciente de si mesmo. E vamos fazer uma oração? Vou pedir que a igreja repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. E eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz?